Olá pessoal do oitavo ano, continuando aqui nossos estudos a respeito, da meteorologia, fenômenos meteorológicos e tudo mais. Vamos conversar agora sobre a importância, da meteorologia. Meteorologia, pessoal, é o seguinte, a palavra meteorologia vem do grego, meteoro, que significa fenômeno atmosférico, e logia significa estudo, ou seja, é o estudo dos fenômenos atmosféricos. Qual a importância, da meteorologia, dessa ciência? Essa ciência ela vai informar para a gente as condições do clima, de uma determinada região e fazer previsões relativas à nossa atmosfera. Isso, é feito por meio, de estudos avançados, de instrumentos, meteorológicos específicos para poder verificar as condições atmosféricas, como satélites, radares, balões atmosféricos, que vão enviar fotos, informações para as estações meteorológicas, que são aqueles locais onde vão ocorrer os estudos das condições da nossa atmosfera. Nessas estações, existem diversos computadores e esses computadores vão processar as informações que vão ser recebidas, por satélite, por exemplo. Aí com isso, vai ter o auxílio dos meteorologistas, que são aquelas pessoas formadas, especialistas em estudos atmosféricos, que vão fazer as estimativas sobre as condições meteorológicas de uma região. Então, em resumo, a gente tem lá os aparelhos meteorológicos que vão enviar fotos, das condições atmosféricas. Essas fotos vão ser recebidas nas estações meteorológicas e vão ser processadas em computadores específicos, e esses dados vão ser interpretados por meteorologistas, que são pessoas especialistas no assunto, que vão fazer as estimativas sobre as condições do tempo. Essa importância, da meteorologia faz com que a gente, consiga prever grandes catástrofes, como por exemplo a passagem de furacões, tornados, oferece para a gente informações, a agricultores sobre possíveis secas, enchentes, ventos, que possam até comprometer as plantações. Então por isso é muito importante a gente ter esses dados meteorológicos, além de ser fundamental para poder traçar o clima de um lugar, de uma região, além de ser fundamental para poder traçar o clima de um lugar ou até mesmo observar as tendências, de uma região a curto e longo prazo. Por isso é muito importante essa ciência que é a meteorologia. Virando aqui, eu tenho alguns equipamentos meteorológicos para vocês verem, como é a estrutura do equipamento e como ele funciona. Por exemplo, esse daqui, que é o anemômetro. O anemômetro ele serve para medir, por exemplo, a velocidade, em metros por segundo e a direção também do vento. Então, de acordo com o vento, isso aqui vai virar para um lado, vai virar para o outro, então indicando a direção, mas também a velocidade do vento. Como é que a gente sabe que o vento está a 30 km, 40 km por hora? Graças a esse aparelho aqui. Diferente desse daqui, que é o barômetro de mercúrio, que parece muito com um termômetro, ele serve para poder verificar a medição da pressão atmosférica. Isso aqui é um tubo de vidro que dentro dele, tem ali o mercúrio. Aí de acordo com a pressão, esse mercúrio ele vai subir ou vai descer. Aí vai ter aqui uma graduação que vai medir quanto está a pressão atmosférica. Temos o termômetro, muito diferente do termômetro que a gente utiliza para verificar a temperatura do nosso corpo, mas esse termômetro, ele é para verificar a temperatura do ar. Aí a escala termométrica utilizada são os graus Celsius. Aí aqui é a mesma coisa, bem parecido, A gente vai ter um líquido aqui, esse líquido ele vai subir de acordo com a temperatura ali atmosférica. Por último, a gente tem esse aparelho chamado pluviômetro, que ele serve para poder verificar os milímetros de chuvas de uma região. Então, à medida que vai chovendo, aí vai enchendo aqui, e a pessoa, o meteorologista, ele consegue estimar quanto choveu, em relação a milímetros, naquela determinada região. Então, aí, à medida que vai chovendo, esse potinho aqui, que é o pluviômetro, vai enchendo para marcar a quantidade de chuva daquela região. Ok? Aí aqui, no livro de vocês, virando a página, fala um pouquinho sobre a intervenção humana na atmosfera. O que seria isso? A intervenção humana na atmosfera é a capacidade que a gente, homem, tem de preservar ainda mais o meio ambiente. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso por meio do reflorestamento, que é o quê? É recuperar aquelas áreas que foram degradadas, e fazer o replantio daquelas áreas, aumentando assim a biodiversidade da fauna, da flora. Existem também os chamados filtros industriais, que eles vão diminuir a emissão de gases poluentes. É como se fosse um filtro mesmo, que vai ser colocado, por exemplo, aqui não sei se vocês conseguem observar,
tem como se fosse uma chaminé. Aí nessa chaminé são emitidos diversos gases tóxicos, né, para a nossa atmosfera. Então são utilizados alguns filtros aqui nessa chaminé para quando esses gases tóxicos forem passar, eles ficarem retidos nesse filtro, diminuindo ali os impactos ambientais. A gente tem também a questão da recuperação das matas ciliares. Matas ciliares, pessoal, não sei se vocês conseguem observar, são aquelas matas que ficam em volta, né, de um rio, de um lago, por exemplo. E isso evita, por exemplo, o deslizamento de terra. Né? Matas ciliares, elas ajudam, né, a evitar a erosão do solo, que é a degradação do solo. Né? Ajuda a manter a qualidade da água, a biodiversidade da região. Por isso que é muito importante a gente manter e recuperar sempre essas matas, né, que ficam ao redor dos rios e dos lagos. E tem também a questão da educação ambiental, que é a gente mudar a mentalidade das pessoas, e, né, informando elas a importância do meio ambiente para nós e para todos os outros seres vivos, e também a utilização de produtos biodegradáveis, que são aqueles produtos, né, que são reciclados e são decompostos ali em menos tempo e não vão gerar muitos resíduos poluentes. Então, por exemplo, aqui tem uma garrafa de plástico biodegradável, que é feito por meio de algas marinhas. Então, esse tipo de produto é um produto natural, que quando ele for degradado, não vai causar tanto impacto assim no meio ambiente. Então, nessas duas páginas, a gente consegue ver alguns exemplos de como nós podemos mudar o meio ambiente e preservar ele. Tá ok? Aqui na página 26, tem só um exercício, que na verdade é um texto que fala sobre o clima da região, né, do nosso planeta, que eu quero que vocês anotem as principais informações aqui que vocês vão encontrar em relação, né, ao clima de uma determinada região. É um texto de interpretação e resposta pessoal, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês.